Meus pais morreram. Minha tia ficou com minha irmã e me abandonou como se eu não existisse. Meu nome é Caroline, mas quase ninguém me chama assim. Desde os 9 anos, quando meus pais morreram em um acidente de carro na BR-101, me tornei a outra, a invisível, a que sobrou. Ainda me lembro do cheiro de café passando na cozinha naquela manhã de domingo. Mamãe cantarolava uma música que eu não conseguia identificar, mas que me fazia sorrir. Papai estava no quintal, regando as plantas do pequeno jardim da nossa casa em Vila Velha. Isabel, minha irmã mais nova, brincava com suas bonecas no chão da sala, criando histórias mirabolantes onde as princesas sempre salvavam o dia. Era uma manhã comum, dessas que você nunca imagina que será a última. Caroline, vem ajudar a mamãe a arrumar a mesa, ela gritou da cozinha, e eu corri para ajudá-la. Suas mãos eram sempre tão carinhosas quando me ensinava a dobrar os guardanapos ou a colocar os pratos na posição certa. Onde vocês vão mesmo? Perguntei, ajeitando meu cabelo castanho que insistia em ficar rebelde. Só até Guarapari, meu amor. Vamos buscar aquele presente especial para a Isabel. Lembra que falei sobre a boneca que ela viu na vitrine? Eu lembrava. Isabel havia passado 15 minutos grudada naquela vitrine, suspirando e fazendo promessas de ser a menina mais bem comportada do mundo se ganhasse aquela boneca de cabelos dourados e vestido azul. E eu? Posso ir junto? Insisti, como toda criança de 9 anos faria. Papai apareceu na porta da cozinha, as mãos ainda sujas de terra, e sorriu daquele jeito que me fazia sentir especial. Hoje é dia da Isabel, princesa. Mas na próxima semana, prometo que vamos ao shopping só eu e você, para escolher algo especial só seu. Eu fiz beicinho, mas no fundo entendia. Isabel era menor, mais frágil. Tinha apenas 5 anos e ainda precisava de mais atenção. Eu já era uma moça grande, como mamãe sempre dizia. Eles saíram por volta das 2 da tarde. Eu fiquei na casa da vizinha, Dona Marta, uma senhora simpática que morava ao lado e sempre cuidava de mim quando eles precisavam sair. Isabel foi junto com eles, claro. Ela estava radiante, cantando no banco de trás do nosso Corsa azul marinho. Eu me lembro de ter acenado da janela quando eles partiram. Mamãe mandou um beijo no ar. Papai buzinou 2 vezes. Nosso código secreto que significava "Eu te amo". E Isabel colou o rostinho no vidro, fazendo careta para me fazer rir. Aquela foi a última vez que os vi vivos. O telefonema chegou às 7 da noite. Dona Marta atendeu, e eu soube imediatamente que algo estava errado pelo jeito que o rosto dela mudou de cor. As palavras que ela murmurava no telefone eram como facadas. Não pode ser. Meu Deus. E as meninas? Quando ela desligou, me olhou com olhos cheios de lágrimas que ela tentava esconder. Caroline, minha filha, a voz saía embargada. Aconteceu uma coisa muito ruim. Eu não consegui processar direito o que ela tentava me explicar. Acidente, chuva, caminhão, hospital. Palavras que se misturavam na minha cabeça como um quebra-cabeças impossível de montar. E a Isabel? Foi a primeira coisa que consegui perguntar. Ela está bem, querida. Ela está no hospital, mas vai ficar bem. Naquele momento, pensei que o pior havia passado. Isabel estava viva. Nós 2 estávamos vivas. Íamos ficar bem juntas, de alguma forma. Mas eu estava errada, completamente errada. 2 dias depois, tia Regina chegou. Eu a conhecia apenas de fotos e de algumas visitas esporádicas no Natal. Ela era irmã da mamãe, morava em Jardim da Penha, em Vitória, e sempre me pareceu uma mulher elegante e distante. Usava perfumes caros e falava com sotaque que tentava esconder suas origens humildes. No velório, ela segurou Isabel no colo enquanto eu ficava ao lado, segurando na barra do vestido preto que Dona Marta havia me emprestado. As pessoas sussurravam à nossa volta. Coitadinhas, tão novinhas, pelo menos tem uma tia. Depois do enterro, tia Regina se ajoelhou na minha frente, suas unhas perfeitamente pintadas segurando meus ombros. Caroline, escuta bem o que a tia vai falar. Eu vou cuidar de vocês 2, está bem? Mas por enquanto, vai ser difícil. Preciso me organizar. A gente vai morar junto, eu e a Isabel? Ela hesitou. Um segundo de silêncio que, na época, eu não soube interpretar, mas que hoje entendo como o momento em que meu destino foi selado. Claro, meu amor, claro que sim. Mas quando chegamos em Vitória, ela me levou direto para o abrigo municipal. Um prédio amarelo pálido com grades nas janelas e pátio de concreto. É só temporário, ela disse, sem conseguir me olhar nos olhos. Até eu conseguir um lugar maior.
Isabel está muito abalada. Precisa de cuidados especiais. Você é mais forte. Vai conseguir se adaptar aqui por um tempo. Eu tinha 9 anos. Não entendia de cuidados especiais ou adaptação. Só entendia que minha irmã estava indo para uma casa. E eu estava ficando em um lugar estranho, com pessoas que eu não conhecia. Naquela primeira noite, deitada em uma cama de ferro cercada por outras crianças dormindo, eu segurei forte um pequeno anel que minha mãe sempre usava e que havia ficado comigo. Era meu único pedaço do que um dia foi meu lar. Tia Regina disse que voltaria em breve, mas semanas se tornaram meses, e meses se tornaram anos, e eu continuei esperando. 5 anos se passaram desde que pisei pela primeira vez no abrigo municipal de Vitória. 5 anos observando outras crianças serem escolhidas, adotadas, levadas para lares que eu só podia imaginar. Enquanto isso, eu me tornei parte da mobília do lugar, sempre presente, raramente notada. O abrigo não era um lugar ruim, considerando as circunstâncias. Dona Célia, a coordenadora, era uma mulher de coração grande que fazia o possível com os recursos limitados que tinha. Os cuidadores se esforçavam, mas éramos muitos para poucos adultos. Aprendi cedo a não incomodar, a não chamar atenção, a ser a menina que não dava trabalho. Aos 14 anos, eu já sabia todas as rotinas de cor. Acordar às 6 da manhã, tomar café com pão e margarina, ir para a escola municipal do bairro, voltar para o almoço, fazer as tarefas, jantar às 6 da tarde e dormir às 9 em ponto. Uma vida medida em horários e sussurros de expectativa que nunca se realizavam. Foi numa terça-feira chuvosa de abril que tudo começou a mudar. Eu estava organizando os documentos na secretaria, uma tarefa que Dona Célia me dava para me manter ocupada, quando encontrei uma pasta com meu nome. Dentro dela, havia papéis que eu nunca tinha visto, formulários de tutela, relatórios sociais e uma carta oficial do Tribunal de Justiça. Meu coração disparou quando li. Processo de tutela arquivado. Tutora Regina Santos alega impossibilidade financeira de manter 2 menores sob sua responsabilidade. Impossibilidade financeira? Eu respirei fundo, tentando processar aquela informação. Durante todos esses anos, tia Regina me visitava a cada 3 ou 4 meses, sempre com desculpas diferentes. A casa ainda está pequena. Preciso me estabilizar melhor no trabalho. Isabel está passando por uma fase difícil de adaptação. Nunca mencionou dinheiro. Na visita seguinte, observei tia Regina com outros olhos. Ela chegou usando um casaco de couro novo, bolsa de marca, unhas feitas. Seus cabelos estavam com luzes recém-feitas, e ela dirigia um carro que definitivamente não era o mesmo de 6 meses atrás. Como está a Isabel? Perguntei, como sempre fazia. Crescendo muito. Está fazendo aula de balé no espaço cultural da cidade. Você deveria ver como ela dança, Caroline. É uma gracinha. Balé. Aulas particulares. Enquanto eu usava roupas doadas e tênis furados. Tia, quando eu posso ir visitá-las? A pergunta saiu mais direta do que eu pretendia. Ela hesitou, mexendo nervosamente na alça da bolsa. Querida, você sabe como é. Isabel ainda está se adaptando. O psicólogo disse que mudanças bruscas podem ser complicadas para ela. Psicólogo. Mais dinheiro gasto com Isabel enquanto eu ficava aqui, me perguntando o que havia de errado comigo. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei virando na cama, repassando cada visita, cada conversa, cada promessa quebrada. Foi quando Mariana, uma menina de 12 anos que dividia o quarto comigo, sussurrou no escuro. Caroline, você está bem? Mariana, posso te fazer uma pergunta estranha? Claro. Você acha que existe alguma razão para uma pessoa escolher uma criança e não outra, mesmo sendo irmãs? Ela ficou em silêncio por um tempo, e pensei que havia adormecido. Mas então, ouvi sua voz baixinha. Minha prima foi adotada quando tinha 6 anos. Os pais adotivos vieram buscar ela e o irmão, mas na última hora desistiram dele. Sabe por quê? Por quê? Porque ele molhava a cama à noite, e eles acharam que ia dar muito trabalho. Minha tia disse que algumas pessoas querem crianças que parecem bonecas, não crianças de verdade. Bonecas. A palavra ecoou na minha mente. Isabel sempre foi a bonequinha da família. Cabelos cacheados, olhos grandes, sorriso doce. Ela era o tipo de criança que as pessoas olhavam na rua e diziam, que gracinha. Eu, por outro lado, sempre fui mais séria, mais reservada, menos moldável.
No dia seguinte, resolvi investigar mais. Convenci Dona Célia a me deixar usar o computador da secretaria para fazer uma pesquisa escolar. Na verdade, procurei por tia Regina nas redes sociais. O que encontrei me deixou sem palavras. Fotos da casa onde Isabel morava. Uma linda residência em Jardim da Penha, com piscina no quintal e jardim bem cuidado. Isabel aparecia em várias fotos. Na escola particular, em apresentações de balé, em viagens para a praia, sempre sorrindo, sempre bem vestida. E em uma das fotos mais recentes, uma que me cortou como uma lâmina, Isabel aparecia ao lado de tia Regina em uma festa de aniversário. A legenda dizia: "Minha princesa fazendo 13 anos, que Deus continue abençoando nossa família." Nossa família, eu não estava naquela foto, eu não estava em nenhuma foto. Fechei o computador com as mãos tremendo. 13 anos. Isabel havia completado 13 anos. E eu nem sabia, nem ao menos recebi um telefonema. Naquela tarde, sentei no pátio do abrigo segurando o anel da minha mãe, meu único tesouro verdadeiro. O metal estava desgastado de tanto que eu o tocava quando me sentia sozinha. Olhei para ele contra a luz do sol e, pela primeira vez em 5 anos, não senti tristeza. Senti raiva. Raiva de ter acreditado nas mentiras. Raiva de ter esperado pacientemente por uma família que nunca me quis de verdade. Raiva de ter sido ingênua o suficiente para acreditar que, em breve, significava alguma coisa. Mas junto com a raiva, veio algo diferente. Algo que eu não sentia há muito tempo. Determinação. Eu não ia mais esperar sentada. Não ia mais aceitar migalhas de afeto e promessas vazias. Se tia Regina podia mentir, eu podia descobrir a verdade. E se havia uma verdade escondida, eu ia encontrá-la. O anel da minha mãe brilhou no sol da tarde. E pela primeira vez em 5 anos, eu sorri de verdade. Não era um sorriso de felicidade. Era um sorriso de guerra. A menina invisível estava prestes a se tornar bem visível. 2 semanas depois da descoberta das fotos, comecei minha própria investigação. Se tia Regina podia esconder coisas de mim, eu também podia ser esperta. Comecei pequeno. Conversas aparentemente inocentes com Dona Célia, perguntas sobre meus pais durante as visitas esporádicas da tia e, principalmente, observar cada detalhe que antes eu deixava passar. Foi durante uma limpeza na biblioteca do abrigo que encontrei o primeiro fragmento real da verdade. Entre livros velhos e documentos esquecidos, havia uma caixa empoeirada com o nome Caroline Santos, documentação pessoal. Meu coração acelerou. Como aquela caixa havia chegado até ali? Dentro dela, encontrei certidões, fotos antigas da nossa família e algo que me fez tremer. Uma carta rasgada, com a letra da minha mãe. As bordas estavam danificadas, mas consegui juntar alguns pedaços como um quebra-cabeças desesperado. Regina, se algo acontecer conosco, por favor, não separe. Minhas filhas, elas só têm uma a outra. Caroline é mais forte, mas precisa da Isabel, e Isabel precisa da Caroline. Prometa que... O resto estava ilegível, mas aquelas palavras foram como socos no meu estômago. Minha mãe havia deixado instruções claras. Não separe minhas filhas. E tia Regina havia ignorado completamente o último desejo da própria irmã. Guardei os pedaços da carta dentro do meu travesseiro e passei a noite inteira olhando para o teto, tentando entender como alguém podia ser tão cruel. Mas pior que isso, por quê? Por que separar 2 irmãs órfãs? Que tipo de pessoa faz isso? A resposta veio de um lugar inesperado. Durante o recreio na escola, ouvi 2 professoras conversando sobre aquela família em Jardim da Penha que adotou uma menina e deixou a irmã no abrigo. Elas não sabiam que eu estava ouvindo, escondida atrás da biblioteca. Conheço essa história, disse a professora de matemática. A menina estuda na escola particular onde minha irmã trabalha. A tia conta para todo mundo que é a única responsável pela criança, como se fosse uma heroína. Mas e a outra irmã? Ninguém fala sobre ela. É como se não existisse. Mas minha cunhada, que trabalha no cartório, disse uma coisa estranha. Parece que a família recebeu uma herança ou seguro dos pais, mas só registraram uma criança como beneficiária. Herança, seguro, dinheiro. Tudo começou a fazer sentido de uma forma dolorosa e cristalina. Não era sobre amor. Não era sobre capacidade de cuidar de 2 crianças. Era sobre dinheiro. Tia Regina havia escolhido Isabel não porque ela era mais bonita ou mais fácil de criar.
Ela a havia escolhido porque podia fingir que era filha única e ficar com tudo. Naquela tarde, quando cheguei ao abrigo, procurei Dona Célia. Dona Célia, posso fazer uma pergunta sobre meus pais? Ela me olhou com aquela expressão cuidadosa que os adultos fazem quando não querem magoar uma criança. Claro, querida. O que você quer saber? Eles deixaram alguma coisa para mim e para Isabel? Algum dinheiro? Alguma coisa? O rosto dela mudou. Por um segundo, vi um flash de algo. Conhecimento, desconforto, talvez até culpa. Caroline, essas são questões muito complexas. Sua tia é a responsável legal por vocês duas. Então ela que recebeu tudo, né? O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer resposta. Dona Célia suspirou fundo e se sentou ao meu lado. Minha filha, às vezes os adultos tomam decisões que acham que são melhores, mesmo quando não parecem justas. Ela ficou com o dinheiro dos meus pais e me deixou aqui de propósito. Não era uma pergunta, era uma constatação. Dona Célia não negou. Apenas colocou a mão no meu ombro e disse: "O que você vai fazer com essa informação?" Boa pergunta. O que uma menina de 14 anos podia fazer contra um sistema que permitia esse tipo de injustiça? Contra uma tia que havia orquestrado tudo com frieza calculista? Naquela noite, criei um perfil falso nas redes sociais. Não para espionar, para me conectar. Encontrei Isabel e comecei a enviar mensagens anônimas, fingindo ser uma colega da escola interessada em fazer amizade. Para minha surpresa, ela respondeu rapidamente. E em nossas conversas, descobri algo que me partiu o coração. Isabel também se sentia sozinha. Mesmo com todas as regalias, todos os privilégios, ela sentia que faltava alguma coisa na sua vida. Às vezes eu tenho sonhos estranhos, ela escreveu numa das nossas conversas noturnas. Sonho que tenho uma irmã mais velha que cuidava de mim. Mas quando pergunto para minha tia, ela fica estranha e muda de assunto. Minha tia. Ela nem chamava Regina de mãe. E se esses sonhos fossem memórias? Digitei com as mãos tremendo. Você acha que isso é possível? Ter uma irmã e não saber onde ela está? Eu chorei naquela noite. Chorei de raiva, de saudade, de injustiça. Mas principalmente chorei porque percebi que Isabel não tinha esquecido de mim completamente. Ela sentia minha falta, mesmo sem saber conscientemente. Era hora de dar o próximo passo. No dia seguinte, fui até Dona Célia novamente. Eu quero conhecer meus direitos legais. Quero saber o que posso fazer sobre minha situação. Ela me olhou com uma expressão entre surpresa e orgulho. Caroline, você tem certeza disso? Mexer com essas questões pode ser complicado. Toquei o anel da minha mãe, que agora carregava no pescoço numa corrente simples. Dona Célia, eu passei 5 anos esperando que alguém me escolhesse. Agora eu vou escolher a mim mesma. Ela sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que vi no rosto dela em muito tempo. Então vamos conversar com a assistente social e Caroline. E sim, sua mãe ficaria orgulhosa da mulher que você está se tornando. O anel aqueceu contra meu peito e pela primeira vez em anos, senti que não estava sozinha. Minha mãe podia não estar aqui fisicamente, mas suas palavras rasgadas se tornaram minha força. Não separe minhas filhas. Eu não ia deixar que continuassem separadas. 2 meses de conversa com a assistente social do abrigo me deram mais informações do que 5 anos de promessas vazias da tia Regina. Descobri que, sim, meus pais haviam deixado um seguro de vida considerável e uma pequena herança dos avós paternos. Descobri também que tia Regina havia assumido a tutela legal de ambas, mas declarado oficialmente que só podia cuidar de uma criança por limitações financeiras. A ironia era amarga demais para engolir, mas o que mais me chocou foi descobrir que eu poderia, aos 16 anos, solicitar minha emancipação e questionar judicialmente a tutela. Não seria fácil, mas era possível. Dona Célia me ajudou a entender que eu tinha direitos que ninguém nunca havia me explicado. Foi numa quinta-feira de setembro que tomei a decisão mais corajosa da minha vida até então. Não podia mais esperar completar 16 anos. Não podia mais aceitar viver na mentira enquanto Isabel crescia sem saber que tinha uma irmã do outro lado da cidade. Às 7 da manhã, saí do abrigo sem avisar ninguém. Não era exatamente uma fuga. Era uma confrontação que eu vinha planejando há semanas. Peguei 2 ônibus até Jardim da Penha, com o endereço que havia descoberto nas redes sociais anotado num papel amassado na minha mão. A casa era ainda mais bonita do que nas fotos.
2 andares, portão automático, jardim impecável. O carro na garagem era novo, importado, tudo bancado com o dinheiro que deveria ter sido nosso, meu e da Isabel. Respirei fundo, apertei o anel da minha mãe contra o peito e toquei a campainha. Tia Regina atendeu ainda de roupão, obviamente surpresa. Seu rosto passou por várias expressões em poucos segundos: confusão, reconhecimento, pânico e, finalmente, raiva controlada. Caroline, o que você está fazendo aqui? Como conseguiu meu endereço? Vim buscar minha irmã, disse, tentando manter a voz firme apesar do coração disparado. Que conversa é essa? Você não pode simplesmente aparecer aqui e... Onde está Isabel? Nesse momento, ouvi passos na escada interna. Isabel apareceu no hall, ainda de pijama, com os cabelos cacheados bagunçados do sono. Ela havia crescido muito. Não era mais a menina de 5 anos que eu lembrava. Aos 13, ela era quase uma adolescente, com os mesmos olhos verdes da nossa mãe. Nossos olhares se encontraram, e algo passou entre nós. Um reconhecimento silencioso, uma memória que tentava se reconectar. Quem é tia Regina? Isabel perguntou, descendo alguns degraus da escada. Tia Regina hesitou, e nessa hesitação eu vi o medo. O medo de que sua mentira cuidadosamente construída desmoronasse. É uma menina do abrigo onde eu faço trabalho voluntário. Ela mentiu, mas sua voz tremeu. Eu ri. Um riso sem humor, carregado de 5 anos de raiva acumulada. Trabalho voluntário? Olhei diretamente para Isabel. Meu nome é Caroline Santos. Tenho 14 anos e sou sua irmã mais velha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabel desceu o resto da escada lentamente, como se estivesse em transe. O quê? Isabel? Tia Regina tentou intervir, mas eu não deixei. Nossos pais morreram quando você tinha 5 anos e eu 9. Eu sempre cuidei de você quando éramos pequenas. Você tinha uma boneca de cabelo dourado que dormia no seu berço, e toda noite eu contava histórias sobre princesas corajosas. Os olhos de Isabel se arregalaram. Lágrimas começaram a formar. Eu lembro das histórias. Eu lembro de uma voz que me contava sobre a princesa que salvava o reino. Era eu, sussurrei, minhas próprias lágrimas finalmente vindo. Era sempre eu. Tia Regina estava pálida, se segurando no batente da porta. Caroline, você não pode simplesmente chegar aqui e desestabilizar a vida da Isabel com essas... Com essas o quê? Verdades? Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Você mentiu para ela durante 8 anos. Fez ela acreditar que não tinha família além de você. Eu sou família dela. E eu não sou? A pergunta ficou suspensa no ar como uma lâmina. Isabel nos olhava alternadamente, tentando processar informações que mudavam tudo o que ela pensava saber sobre sua vida. Por quê? Isabel finalmente falou, sua voz pequena e quebrada. Por que você nunca me falou que eu tinha uma irmã? Tia Regina abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora de água. Não havia resposta boa para essa pergunta. Foi quando decidi ser completamente honesta. Porque ela ficou com o dinheiro que nossos pais deixaram para nós duas. Porque era mais fácil fingir que você era filha única e ficar com tudo para si. Porque eu daria trabalho e você era a bonequinha perfeita que ela sempre quis ter. Isso não é verdade, Regina gritou. Eu criei a Isabel como minha própria filha. Dei amor, educação, cuidado. Com o dinheiro dos nossos pais, eu rebati, enquanto me deixava num abrigo, prometendo que viria me buscar em breve. Isabel estava chorando agora, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Eu sempre soube que faltava alguma coisa, ela sussurrou. Sempre senti como se uma parte de mim estivesse perdida. Olhou para mim com uma intensidade que me lembrou da nossa mãe. Você realmente é minha irmã? Tirei o anel do pescoço e mostrei para ela. Era da nossa mãe. Ela sempre dizia que um dia eu passaria para você quando você fosse grande o suficiente para cuidar dele. Isabel estendeu a mão, tocando o anel com reverência. No momento em que ela o tocou, foi como se uma corrente elétrica passasse entre nós. Ela se lembrava. Eu podia ver nas lágrimas que se intensificaram, no modo como ela suspirou. Eu quero ir com você, ela disse, tão baixinho que quase não ouvi. O quê? Tia Regina explodiu. Isabel, você não pode falar sério. Essa menina aparece do nada, enchendo sua cabeça de... Não é do nada. Isabel se virou para ela, com uma firmeza que eu nunca esperaria de uma menina de 13 anos. Você mentiu para mim. Por 8 anos você mentiu.
Eu tenho uma irmã, e você me fez acreditar que estava sozinha no mundo. Isabel olhou para mim com determinação nos olhos. A mesma determinação que eu havia encontrado quando decidi buscar a verdade. Eu vou com minha irmã, ela repetiu, estendendo a mão para mim. Nós vamos ficar juntas, como nossa mãe queria. Naquele momento, segurando a mão da minha irmã pela primeira vez em 8 anos, senti que finalmente havia encontrado meu lugar no mundo. Não ia ser fácil. Não ia ser simples, mas íamos estar juntas. E dessa vez, ninguém ia nos separar. 6 meses depois do confronto na casa de Jardim da Penha, estou sentada na varanda da casa de Dona Lúcia, em Linhares, observando Isabel brincar no quintal com Mel, a cachorra vira-lata que adotamos na semana passada. O sol da tarde de março pinta tudo de dourado, e pela primeira vez em muito tempo, sinto uma paz genuína no peito. Não foi fácil chegar até aqui. Depois que Isabel decidiu vir comigo naquele dia de setembro, tivemos que enfrentar uma batalha legal complexa. Tia Regina tentou de tudo, desde alegar que eu havia manipulado Isabel, até ameaçar chamar a polícia por sequestro. Mas a verdade tem uma força própria, e quando os assistentes sociais ouviram nossa história, quando viram os documentos que eu havia reunido, quando Isabel confirmou tudo com suas próprias palavras, o sistema finalmente funcionou a nosso favor. Foi Dona Célia quem sugeriu Dona Lúcia, uma antiga amiga dos nossos pais, que morava em Linhares e havia perdido o contato conosco depois do acidente. Quando soube da nossa situação através de Dona Célia, ela não hesitou em nos abrir as portas da sua casa. Suas pais eram pessoas especiais, ela nos disse no primeiro dia, os olhos brilhando com lágrimas de saudade. Eles ficariam orgulhosos de ver como vocês lutaram uma pela outra. O processo de readaptação não foi simples. Isabel passou semanas chorando à noite, processando anos de mentiras e a sensação de ter sido enganada por quem mais confiava. Eu também tive meus momentos difíceis. 5 anos de abandono não se curam do dia para a noite. Mas nós tínhamos uma a outra, e isso fazia toda a diferença. Isabel teve que mudar de escola, deixar as aulas de balé, adaptar-se a uma vida mais simples. No início, pensei que ela se arrependeria da decisão. Uma tarde, 2 semanas depois da mudança, a encontrei chorando no quarto que dividíamos. Você está arrependida? Perguntei, sentando na beira da cama. Ela me olhou com aqueles olhos verdes tão parecidos com os da nossa mãe. Arrependida de ter escolhido minha irmã? Nunca. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu sinto raiva de ter perdido tanto tempo longe de você. Raiva de não ter crescido com você do meu lado. Naquela noite, conversamos até o amanhecer. Contei para ela sobre os anos no abrigo, sobre como eu me sentia invisível, sobre as noites que eu passava imaginando como seria nossa vida se estivéssemos juntas. Ela me contou sobre a solidão que sentia mesmo tendo tudo materialmente, sobre os sonhos confusos com uma irmã que ela não conseguia lembrar direito, sobre como se sentia culpada por ter uma vida boa quando algo dentro dela dizia que estava incompleta. Sabe o que mais me machuca? Ela sussurrou no escuro. É saber que a tia Regina sabia exatamente o que estava fazendo. Ela sabia que você estava sofrendo e escolheu deixar você sofrer. Foi naquele momento que percebi que Isabel havia amadurecido anos em questão de semanas. A menina mimada que eu havia encontrado na casa de Jardim da Penha estava se transformando numa jovem consciente e empática. Dona Lúcia se tornou mais que uma guardiã temporária. Ela virou nossa família escolhida. Uma mulher de 60 anos, professora aposentada, que encheu nossa casa com o cheiro de bolo de fubá e histórias dos nossos pais quando eram jovens. Sua mãe fazia esse mesmo bolo, ela disse numa tarde, enquanto ensinava Isabel a mexer a massa. E seu pai sempre roubava pedaços da forma antes de assar. Essas pequenas memórias foram curando feridas que eu nem sabia que existiam. Saber que fomos amadas, que nossos pais tinham sonhos para nós, que nossa família teve momentos felizes antes da tragédia. Hoje, aos 17 anos, estou terminando o ensino médio numa escola pública de Linhares. Isabel, aos 14, se adaptou perfeitamente à nova vida e até começou a dar aulas de dança para crianças menores na escola. Descobriu que podia ensinar o que havia aprendido e ainda ajudar outras meninas a se expressarem. O processo judicial contra a tia Regina ainda está em andamento. Não sei se conseguiremos recuperar todo o dinheiro que ela usou indevidamente, mas descobri que isso não é mais o mais importante. O que importa é que estamos juntas, que a verdade veio à tona
e que encontramos pessoas que realmente se importam conosco. Na semana passada, recebi uma carta da Isabel. Mesmo morando na mesma casa, ela tem essa mania fofa de escrever cartinhas quando quer dizer algo importante. Carol, eu sei que você acha que me salvou, mas quero que saiba que você me ensinou algo muito mais valioso que qualquer aula de balé ou escola particular. Me ensinou que família não é sobre dinheiro ou conforto. É sobre escolher ficar, mesmo quando é difícil. É sobre lutar uma pela outra. Obrigada por nunca ter desistido de mim, mesmo quando eu não sabia que você existia. Quando li aquela carta, segurei forte o anel da nossa mãe, que agora dividimos, cada uma usando uma semana, e chorei lágrimas de gratidão. Olho para Isabel brincando com mel no quintal e sorrio. Ela está usando uma roupa simples, os cabelos soltos ao vento, suja de terra das plantas que ajudou Dona Lúcia a plantar. Está completamente diferente da menina arrumadinha e silenciosa que encontrei naquela manhã de setembro. Ela está livre. Nós duas estamos. Não somos mais a invisível e a bonequinha. Somos Caroline e Isabel Santos, irmãs, sobreviventes, lutadoras. E pela primeira vez na vida, sei exatamente quem eu sou. Sou a menina que não desistiu, que descobriu que seu valor não dependia de ser escolhida por outras pessoas, mas de escolher a si mesma e as pessoas que realmente importam. Meus pais morreram. Minha tia nos separou, mas nossa história não terminou na tragédia. Nossa história verdadeira está apenas começando. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.